Eu despertei do lado de fora da minha casa e tinham 2 seres na minha frente. Eles não tinham cabelo e eu lembro que eles vestiam roupas brancas, mas eu fiquei hipnotizada com os olhos deles. Eles não tinham os olhos como os nossos. Eu não lembro se eles tinham nariz e boca, mas eu lembro muito bem dos olhos, que eram 2 luzes. Eram 2 pontos de luz. E aí eu comecei a conversar com o meu melhor amigo. Aí eu fui mandar as fotos pra ele, né, ver qual que tinha ficado melhor. Mas aí eu lembro que ele falou pra mim, pelo amor de Deus, sai do quarto. Eu falei, eu não tô com medo. Tudo começou com uma simples foto de seu gato. Mas o que ela capturou com sua câmera lhe revelou algo além de seu animal de estimação. O que seria isso que surgiu na imagem e o que fez a nossa participante? Só há uma maneira de descobrir. Ajeite seus fones e não apague a luz. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 143 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje, o número 143, nós vamos começar a contar ele aqui no Brasil, vamos levantar voo e vamos terminá-lo lá nos Estados Unidos. Mas antes, eu queria te fazer um convite. Se você também é fã de terror e adora colecionar peças exclusivas que representem os seus filmes favoritos, nós temos algo especial para você. A Loja Flutuante é o lugar onde você vai encontrar as camisas de terror mais incríveis que você já viu. Nossa coleção é única e variada, cara. Nós temos estampas exclusivas que nós mesmos desenhamos, mas também temos algumas estampas consagradas e tudo relacionado à era de ouro do terror, até os filmes que estão saindo agora. Tem muito filme novo também que a camisa tá chegando na Loja Flutuante e você vai ter muito orgulho de vestir. E eu não posso esquecer de te falar que a qualidade da camisa é sensacional, cara. É tudo 100% algodão, fios penteados, a estampa é de primeiríssima qualidade. Então vem conhecer a nossa coleção e encontre aquela camisa que você tanto procura. Acesse o nosso site lojaflutuante.com.br e faça parte da comunidade de amantes de terror que vestem as camisas flutuantes. Tá ok? O recado tá dado. Então agora vamos pro episódio. Ajeite seu fone e voa lá, flutuante. Oi, Zero. Oi, pessoal. Aqui é a Thais Nara. Eu tenho 29 anos. Atualmente, eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas eu sou do noroeste, do interior de São Paulo, uma cidade que fica próxima a Minas. Os casos que eu vou contar, um aconteceu em 2017, quando eu ainda morava no Brasil, e o outro aconteceu essa semana. Eu decidi contar o primeiro caso depois do que aconteceu essa semana, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa muito cética para coisas relacionadas à ufologia. Eu sempre acreditei que existia, que alguma coisa existe, eu ainda acredito. Eu só não acredito muito em... não aquela vida caricata que a gente escuta em relatos. Enfim, é preconceituoso, é bobo, mas eu sempre tive uma visão mais racional sobre isso. Eu sempre gostei muito de astronomia, então eu acompanho vários canais de ciência sobre astronomia. Mas eu sempre tive uma visão um pouco cética sobre naves espaciais aqui. Quando eu escutava esses relatos, eu já vinha na minha cabeça, isso é papo de maluco. O meu pai sempre falava dessas coisas e eu sempre ficava um pouco mais cética, apesar de acreditar. E
Eu nunca me aprofundei muito sobre, até 2017, que é quando eu tive a primeira experiência. Eu via coisas assim aleatórias, mas eu nunca me aprofundei. Em 2017, eu sempre dormi com a janela do meu quarto aberta, que eu conseguia ver a lua antes de adormecer, enfim. E uma coisa que também é importante pontuar, eu tenho muito ainda paralisia do sono. Já tive incontáveis vezes, já vi coisas assim dentro do meu quarto, mas eu sei quando eu tenho uma paralisia do sono. Hoje, para mim, é bem claro, de não conseguir me mexer, de ver as coisas. Eu entendo a parte que o nosso cérebro faz isso pra gente poder despertar, enfim. Nessa noite, eu fui dormir normalmente e eu despertei do lado de fora da minha casa, na minha janela, assim. Eu consegui ver o corredor da minha casa, mas dava pra ver o céu também, mas tinha uma parte do corredor. E às vezes a gente dormia com a luz de fora acesa, porque, enfim, a gente tinha cachorro, ele às vezes assustava. E eu não sei dizer exatamente, porque na época a memória era muito viva, mas por eu mesma duvidar das coisas, eu acredito que seja por isso, mas eu acabei esquecendo de muitos detalhes. Mas eu acredito que a luz estivesse acesa essa noite, e a luz de fora. E eu sempre tive, foi uma pessoa que eu sempre tive muito medo de escuro, muito medo de escuro. Dito isso, eu despertei do lado de fora da minha casa, e tinham 2 seres na minha frente. Eu não consigo me lembrar exatamente se eram 2 ou 3. Isso é uma coisa que eu fico me perguntando, porque algumas coisas são vivas e outras eu não consigo lembrar o detalhe. Um detalhe importante. Mas pelo menos 2 seres tinham. Eles não tinham cabelo. E eu lembro que eles vestiam roupas brancas. Mas eu fiquei hipnotizada com os olhos deles. Eles não tinham os olhos como os nossos. Eu não lembro se eles tinham nariz e boca. Mas eu lembro muito bem dos olhos, que eram 2 luzes. Eram 2 pontos de luz. Os olhos deles. Foi tudo muito rápido. E eles se comunicaram comigo, dizendo somente isso, nenhuma informação importante. O ser que se comunicou comigo falou: eu sou um ser de luz constante e ele é um ser de luz alternada. Pra mim isso não significava nada na época. E eles seguravam uma esfera pequena, assim, como se fosse o tamanho de uma bola normal mesmo. Uma esfera de luz. Uma luz clara, como se fosse uma luz mesmo normal, assim, a cor de uma lâmpada. Só que era uma esfera grande, eles seguravam isso na mão. E eu me lembro de aproximar, tive um apagão, assim. E no outro dia, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Tô ficando louca, isso aconteceu mesmo, eu tô ficando doida. E não era um sonho, porque eu sentia, tava lá fora, tava frio, e eu fiquei me questionando. Eu falei: gente, eu acho que eu tô ficando louca. Eu comecei a duvidar de mim mesma e de que eu tinha vivido. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, ela é evangélica, e eu lembro de ter comentado com ela. E ela não acredita em nada dessas coisas. Ela falou: você deve ter sonhado. Eu falei: mãe, mas não foi sonho, eu tenho muitos sonhos assim, mirabolantes. E eu sempre divido os meus sonhos com ela. E ela falou: não, você deve ter sonhado, mas foi um sonho bem real, por isso que você tá assim, com essa sensação. E eu lembro de ter dividido mais com um amigo ou outro, e como, tipo, todo mundo falava: você sonhou, você sonhou. Eu falei: eu devo ter sonhado mesmo, mas aquilo ficou na minha memória, assim, na minha cabeça. E eu decidi pesquisar. Eu coloquei as características deles no Google e eu achei alguns relatos parecidos com o meu. Aí um relato mais específico falava que um tipo de... eu não lembro os nomes, mas era até uma coisa engraçada pra mim. Eu falei: nossa, esse pessoal fantasia demais.
na minha cabeça, né, que não acredita em nada, falou assim, eles vieram, e falava exatamente das túnicas brancas, só que falavam que eles tinham cabelo. E eu lembro exatamente disso, eu lembro que eles não tinham cabelo dos olhos, eu lembro mais da parte da X pra cima dos olhos. Depois disso eu fiquei obcecada, falei, eu não vou falar mais com ninguém, todo mundo vai achar que eu tô ficando louca. Só que eu comecei a pesquisar, e nessa época eu lembro que eu comecei até a assistir Arquivo X, porque tudo que envolvia ufologia, nessa época começou a me interessar. Eu fiquei, assim, por uns 3 meses, depois eu fiquei muito impressionada com algumas coisas, eu falei, não vou mais pesquisar, vou seguir em frente. 2 anos se passaram e eu vim fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos em 2019, em agosto de 2019, no dia 25. No dia 24, se eu não me engano, era num sábado, eu estava conversando com um amigo meu, eu acordei, eu tenho uma gatinha, e essa gatinha, ela, de vez em quando, assim, ela dormia na minha cama. Nesse dia, por incrível que pareça, eu até falei, nossa, a Lilica sabe que eu vou embora, porque ela deitou em cima do meu corpo e ela não tinha muito esse hábito. Ela não tem muito hábito de deitar nas pessoas. De vez em quando, assim, muito raramente, ela deitava só em mim. Até hoje, assim, ela continua com os meus pais. Ela não deita em cima de ninguém. Mas ela deitou esse dia em cima de mim, como outras raríssimas vezes. Ela deitou em cima de mim e ela estava tão bonitinha que eu decidi não me mexer. Eu tinha um abajur no quarto, só que de manhã eu desligava porque entrava um pouquinho de frechinha de fora da luz. Para mim aquilo era o suficiente de luz para eu não ficar com medo. E então, ela deitada em cima, assim, do meu peito, assim, eu tava com a barriga para cima, ela deitou em cima do meu peito. Quem tem bichinho sabe, quando eles estão dormindo em cima da gente, a gente não se mexe. E aí eu comecei a conversar com o meu melhor amigo. Ele perguntou, o que você tá fazendo, não sei o quê, como você tá se sentindo? Eu falei, eu tô deitada aqui ainda ali, que ela tá dormindo, olha que bonitinha. E eu tirei algumas fotos dela em cima de mim, ela tava dormindo, assim. Até tinha flash, aí ela acordou assim, mas ela continuou, tipo, lá quietinha. Só que... Aí eu fui mandar as fotos pra ele, né, ver qual que tinha ficado melhor. E tinha a imagem dos olhos que eu vi nessa noite de 2017. Os olhos exatamente iguais aos olhos estão no fundo da foto. Assim, para quem não tá vendo, né, que não pode ver as fotos, a minha gatinha tá deitada em cima de mim, um fundo escuro no fundo e os olhos na parte de trás. Tentei adivinhar o que era, até pensei, falei, gente, mas será que algum reflexo do olho da minha gatinha foi lá pro fundo? Mas não tem como, porque ela tava dormindo, ela tava com o olho fechado. E as outras fotos, eu infelizmente não tenho essas fotos antigas, mas as outras fotos não tinham essa luz. Eu vou te mandar a foto pra você ver, e se você, claro, quiser postar, zero. Bom, toda vez que a gente recebe um anexo, uma foto ou um vídeo aqui no podcast, eu tenho o costume de traduzir o que está nessa foto, para que você que está nos ouvindo agora e não pode parar para acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter, possa também acompanhar o podcast de uma forma mais dinâmica. Então, nessa primeira imagem que ela manda para a gente, ela já explicou bastante, né, o que tem na imagem, mas eu vou tentar falar um pouquinho de alguma coisa mais técnica aqui da foto. Então, a gente tem em primeiro plano o gato de olhos fechados, isso é importante salientar. É uma foto tirada com flash. Em segundo plano, no fundo, já bem escuro, a gente pega da esquerda para a direita um pouco de cortina. Essa cortina ela vai indo até a metade da imagem e aí fica tudo escuro. A partir da metade da imagem já tem o gato, tem um pouco de sombra do gato, que o flash que incidiu em cima do gato fez na cortina. E aí a partir da metade da foto para o lado direito, é onde tem as duas orbes que ela analisa como os olhos da criatura, né? Agora, o mais interessante é quando você aproxima dessas duas orbes, você entende que não são o mesmo objeto luminoso, não é a mesma imagem duplicada, tá? Você consegue perceber, aproximando bem, que são duas coisas bem orgânicas, tem diferenças
E o mais incrível é que essas duas orbes te fazem realmente lembrar olhos, porque elas têm sombras que dão a impressão de ter um desenho de uma sobrancelha em uma delas, e em uma outra ela tem um corpo vertical, que também lembra um pouco de olho de réptil ou de gato, né, de felino. Mas isso não é muito evidente, isso te faz lembrar. Então acaba que deixa bem orgânica essa imagem, né? E fica até um pouco assustador quando você encara aquilo puxando um pouco o zoom. E é claro que eu vou deixar isso disponível no nosso Instagram, @flutuantespodcast, e no nosso Twitter, @rflutuantes, junto da publicação deste episódio. Você vai entrar no nosso Instagram e Twitter e vai conferir o post deste episódio. Você vai jogar para o lado e lá vai ter essa imagem e a próxima, que já eu volto para te falar também um pouquinho sobre. E, como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente medrosa, mas esse dia em específico eu não tive medo. Porque meu amigo, quando eu mandei a foto para ele não lembra mais do relato. Eu até contei para ele de novo, por causa do que aconteceu essa semana. Eu falei, eu não lembro mais dessa história. E eu mandei a foto para ele ficou assustado de novo. Mas eu lembro que ele falou pra mim, pelo amor de Deus, sai do quarto. Eu falei, eu não tô com medo. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa, assim, pra qualquer coisa sobrenatural. Eu tenho medo. Às vezes eu acho que eu prefiro não acreditar porque eu tenho medo. E a gente sempre tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, mas desse dia eu não senti medo, eu senti uma paz. E era um dia antes de eu vir pra cá. Eu falei, cara, não sei, na minha cabeça na época, eu falei, deve ser alguma coisa que eu devo estar no caminho certo. Enfim. O tempo passou, continuo acompanhando os meus canais de ciência, de astronomia, física. E quantos mais relatos eu ouvia, mais eu desacreditava, sabe? Falava, isso não é possível, os astrônomos, os cientistas têm razão, isso não existe. Aí, essa semana, na segunda-feira, em torno das 8h30, eu chegando em casa. O subúrbio nos Estados Unidos, eles são bem afastados dos grandes centros. Aqui, eu tenho vizinhos, mas as casas são bem longe umas das outras. É distante e tem muitas árvores em volta. É bem arborizado aqui. E eu tiro muita foto do céu, muita foto da lua, quando eu posso. Das estrelas, quando tá bem visível. Enfim, eu pulei uma parte importante. Semana passada, eu escutando algumas coisas no Spotify, eu coloquei uma palavra-chave que, enfim, apareceu o Relatos Flutuantes. Eu cliquei no episódio, comecei a escutar o relato e aí começaram outros relatos. Aí enfim, fui até meio preconceituosa, meio idiota, mas eu escutei um relato que era uma pessoa da minha cidade, por isso que eu não falei da cidade de onde eu sou. E aí eu falei, gente, essas pessoas estão viajando, não é assim. Mas eu fui bem babaca. E aí, por escutar o relato de você, do pessoal, e começar esses questionamentos, eu chegando em casa, eu falei assim, se existe, por que então que eu não vejo? Eu moro aqui, esse céu limpo assim, e eu não vejo nada. Como se, né, fosse obrigação de eu saber, né? Enfim, foi idiota o meu pensamento, mas eu pensei isso por um segundo, mas passou. Aí eu olhei o céu e falei, nossa, como a lua hoje tá linda. Aí eu tava com umas compras no chão, joguei no chão, assim. Aí comecei a tirar foto do céu. Do que eu tô tirando foto do céu, eu comecei a ver uma luz verde no céu, de um lado pro outro, assim. Não tinha um sentido, ela tava muito rápido, se mexendo muito rápido, de um lado pro outro. E eu falei, cara, eu não acredito. Tô vendo um UFO, né? Um objeto voador não identificado. E aí eu falei, cara, não é possível. Aí eu tentei filmar, eu não consegui filmar, não aparece na câmera. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando louca. Eu devo ter pensado isso e vi. No que eu fui ver as fotos, dá pra ver nas fotos certinho, eu tô mandando as fotos pra você também, para que quem se interessar que possa ver as fotos. É um ponto verde. Ele aparece, do mesmo jeito que ele aparece, rápido, ele se mexe muito rápido, ele some. Ele se mexe tão rápido que em uma das fotos dá pra ver
acho que aproximadamente 4 pontos, porque ele se mexia tão rápido em zigue-zague que na foto deu para capturar 4 pontos diferentes, assim. É um negócio surreal. Daí eu fiquei assim, sem fôlego, e aqui tava tudo escuro, né? Mas eu não fiquei exatamente com medo. Mas eu fiquei assim, aí eu cheguei, mandei pro meu pai, falei, pai, você não vai acreditar o que eu acabei de ver. Mas no Brasil já era 2 horas da manhã. Ele tava dormindo, eu fiz minha mãe acordar ele. E mandei para alguns amigos mais próximos. E aí hoje eu falei, não, eu vou mandar porque eu tenho certeza que eu só vi aquilo porque eu ouvi os relatos flutuantes. E eu cheguei a duvidar, mas eu ouvi os relatos e esse meu questionamento foram coisas de menos de 1 minuto que eu tive questionamento. Abri a câmera do meu celular, comecei a tirar foto e eu vi o que eu vi. Bom, para finalizar então os anexos, ela manda aqui uma foto do céu e manda também um vídeo com mais 3 fotos. Nessa primeira foto, que está destacada, ela dá uma grifada em verde em volta de uma coisa com um rastro. Tá? O céu está cheio de estrelas, tá? Tem uma lua provavelmente, e tem bastante estrela. A câmera é boa, quase que 90% da imagem é o céu com as estrelinhas, e tem um objeto que aparentemente se movimentou e a câmera flagrou esse movimento em rastro. Tá? Tem uma coloração verde diferente das estrelas e realmente parece estar muito longe. O vídeo, onde ela mostra mais imagens desse mesmo objeto, ele se mostra de uma outra forma. Primeiro ele se mostra um pouco mais fechado, sem rastro. Depois ele se mostra fazendo um movimento, um desenho bem errático, quase fechando um círculo. Então são 3 imagens do mesmo objeto em momentos diferentes, são 3 fotos, né? Inclusive, eu gostaria de saber o que você acha dessas imagens. Deixa lá um comentário no Instagram e no Twitter. E se por acaso estiver nos ouvindo pelo Spotify, também deixa a sua opinião sobre o episódio, sobre os anexos, na caixinha de interação que a gente sempre deixa na descrição dos episódios. Então, bora lá participar e dar um pouco mais de corpo ao debate desse relato de hoje. Então agora vamos lá, vamos terminar o relato da Thais Nara. No primeiro caso, eu não sei explicar aquela luz. Que eu sei que as pessoas, podem ser que alguém veja a foto e vai falar, olha, ela alterou. Tem aplicativos que dá pra você ver quem altera a foto. Eu na verdade, eu nem sei mexer em foto direito. Quem quiser ver nesses aplicativos, que eu não alterei nada. E por isso que é um negócio que eu falo, cara, às vezes a gente duvida das coisas, a gente vê as coisas e a gente continua duvidando. E eu acredito que seja questão para muitas pessoas isso. Eu não vou falar pra vocês que eu tenho certeza que existe. Pode ser que tenha uma explicação científica para tudo que eu vi, para as fotos que eu tenho. Mas eu particularmente, eu não sei explicar. Eu não sei se aquilo no céu era, sei lá, um drone de última tecnologia. Mas eu acho um pouco impossível. E a distância que tava... Dá pra ver que é uma distância bem, assim, grande da Terra. Com a velocidade que tava também. E apareceu e sumiu da mesma forma. Era uma luz. E até mandei pra um amigo e ele falou, é um laser. Falei, como um laser lá nessa distância? Não tem como. Pode ser que tenha uma explicação, outra explicação. Pra minha primeira experiência, não sei se eu tava ficando louca com o que eu vi. Eu esqueci de contar sobre a primeira experiência do que eles falaram, né? Da questão de ser a luz alternada e a luz constante. Depois de um tempo, eu não conhecia ainda Tesla. Apesar de eu querer, não faz muito sentido uma pessoa querer ser astrônoma e não entender muito bem de física, né? Mas depois que eu comecei a me aprofundar muito, assim, no ensino médio, infelizmente, a gente não tinha muita informação. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre Tesla, aí eu entendi melhor na questão da luz alternada, a frequência da luz e tal. Eu não sei se isso tem relação, mas eles estavam realmente segurando uma bola, uma esfera, né, de luz.
Então eu não sei que relação que tem isso com o que eu ouvi. Não sei se tinha uma mensagem por trás disso que eu deveria ter entendido. Eu não sei que bola que era aquela. Quando eu toquei, eu apaguei. Enfim, é real na minha cabeça, é tudo que eu vivi da primeira vez. Mas eu não sei explicar. Coisas que eu não sei. Eu gostaria de ter resposta para isso, mas eu não tenho. Enfim, gente, essa é o meu relato. E agradeço por todos que compartilharam. Eu tô fazendo uma maratona, porque eu descobri o Relatos Flutuantes semana passada, então ainda tô fazendo uma maratona, tô no episódio 20 mais ou menos. Tô escutando muita coisa que às vezes bate com os meus relatos, a questão das luzes nos olhos e... Enfim, é isso, obrigada ao canal por dar esse espaço pra gente poder compartilhar nossas histórias. Se você conhece alguém que tem uma história parecida com essa, ou que mora perto dessa região que foi citada, compartilhe esse episódio com ela. Dessa forma a gente consegue conectar outros relatos e trazer mais histórias para o nosso podcast. Agora, se você tem a sua história, então eu te peço que participe do nosso programa. Envie o seu áudio para o nosso WhatsApp 28 999 834 185. E fique ciente que aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história. Qualquer história é bem-vinda aqui no Relatos Flutuantes Podcast. Te convido também a nos acompanhar no Instagram, nosso novo arroba, que é Flutuantes Podcast, o nosso arroba antigo, que está falado aí em mais de 130 episódios, caiu, e agora nosso novo Instagram é o arroba Flutuantes Podcast. No Twitter nós somos rflutuantes, e se você quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto, vem junto com a gente nas nossas redes sociais, tá? Te convido também a conhecer o nosso UFO Maps, que é o mapa com todos os relatos localizados desde que nós lançamos o primeiro episódio até hoje, está sempre atualizado. O Bruno, nosso companheiro, nosso parceiro e colaborador, está sempre atualizando a cada episódio, e o link para você acessar o UFO Maps está aqui na descrição desse episódio. E o que também está na descrição desse episódio é o link para você se tornar um comissário de bordo. É o primeiro link aqui, você pode clicar e se tornar um comissário de bordo com R$5, a partir de R$5, né? O valor que você achar que dá para ajudar o nosso podcast. Fazendo isso, você, além de financiar o nosso projeto, você também tem acesso a todos os episódios exclusivos já publicados e mais um episódio exclusivo todo mês, tá? Também tem acesso ao grupo secreto no Telegram, onde a gente traça sempre um debate assim que os episódios saem. E também tem desconto na loja Flutuante. Então, lembrando, o link está aqui na descrição. Se você já tiver com o navegador aberto, apoia.se/Relatos Flutuantes. Inclusive, se você já é apoiador e ainda não está no nosso grupo secreto, não perde tempo não, cara. Vem com a gente. O link também está aqui na descrição. O primeiro link também te leva para o grupo secreto. Vem fazer parte do nosso debate. A gente troca uma ideia, tem gente que entende muito de ufologia lá dentro. Vamos aumentar o nosso corpo de comissários de bordo, a nossa tripulação tá te aguardando, ok? E essa semana nós tivemos mais um comissário, mais um tripulante chegando. Eu vou aqui dar as boas-vindas ao Neto. Neto, seja muito bem-vindo. A sua ajuda é de grande tamanho aqui pra gente, cara. Então, agora sim, aperte o cinto mais uma vez, que o nosso voo é de uma semana. Quinta-feira a gente volta com mais relatos flutuantes. E até lá, lembre-se, nós somos uma nave.